E aqui diz, olha, o portador da permissão para dirigir ou da autorização para conduzir ciclomotor provisória poderá, após um ano, que é o prazo que ele tem que ficar com ela provisória aqui, né, solicitar a CNH ou então a ACC definitiva. Se ele tinha uma PPD, ele vai receber a CNH, seja da categoria A, B ou as duas, né? Não sei como é que ele vai fazer aí. E pode também, se ele tinha uma ACC provisória, ele vai pegar então a ACC definitiva. Isso caso ele não tenha cometido, presta atenção aqui comigo, nenhuma infração grave ou gravíssima e também não tenha reincidido em infrações médias. É o seguinte, a pessoa que tirou ali a primeira habilitação dela, ela vai pegar uma habilitação que popularmente é chamada de habilitação provisória. Esse provisória não é um nome tecnicamente correto, não. Isso é uma forma popularizada do pessoal chamar essa habilitação aí. O certo é PPD ou ACC provisória. Esse é o tecnicamente correto. Mas acho que todo mundo entende quando eu falo provisória. Perfeito? Então você vai receber a sua habilitação provisória e tem que ficar com ela 1 ano, 12 meses, sem cometer nenhuma infração gravíssima. Se você cometer qualquer infração gravíssima, quando vencer esse 1 ano e você pedir ao Detran para emitir a sua habilitação definitiva, que também é um termo popularizado, né? O Detran não vai emitir. Ele vai falar, tem aqui no seu prontuário uma infração gravíssima. Aqui vou dar um exemplo. Avançou um sinal vermelho do semáforo, ou então estacionou na vaga do deficiente ali, ou do idoso, não poderia. Infrações gravíssimas. Cometeu qualquer uma dessas infrações gravíssimas, qualquer umazinha que seja, não vai pegar a habilitação definitiva. Aquela provisória vai ser baixada no sistema e para você ter uma nova habilitação, você tem que refazer todo o processo. Começa do zerão mesmo. Vai lá na autoescola, matricula, passa pela clínica, teórico, tudo de novo. E aqui também não pode ser nenhuma grave, tá? Nenhuma grave, nem gravíssima. É um cinto, por exemplo. Às vezes o condutor chegou, sabendo que é habilitação provisória, chegou, colocou ali o cinto, bacaninha, pediu os passageiros para colocarem o cinto, mas alguém lá de trás não colocou e ele não conferiu. Aí na abordagem de fiscalização de trânsito foi constatado que tinha um passageiro lá atrás sem o cinto, uma infração grave. Aí o condutor pode pensar assim, poxa, mas não foi eu que cometi a infração, foi sim, foi você, condutor, porque é compromisso seu pedir para que o pessoal coloque o cinto e conferir se colocaram o cinto. Inclusive, pedir para eles não tirarem o cinto durante o trajeto, porque às vezes um lá de trás tira o cinto por algum motivo, não sei qual, e na abordagem ali você nem sabia que essa pessoa estava sem o cinto e acaba recaindo sobre você essa responsabilidade. Então, cometeu qualquer infração grave ou qualquer infração gravíssima, não vai pegar a habilitação definitiva. E se eu cometer infrações médias, Ronaldo? Uma infração média não tem problema. Agora, se reincidir, e não é na mesma infração não, tá? É qualquer infração média. Então, se ele reincidir, se ele cometer mais de uma infração média durante esse período de provisório, esse período permissional aí, ele não vai pegar a definitiva também. Infrações leves, Ronaldo, leve não conta. A legislação não fala nada sobre leve. Eu posso cometer então 3, 4, 5, 6, 7 infrações leves? Se cometer, não vai deixar de pegar a habilitação definitiva por isso, porque infração leve não conta. Outra pergunta que o pessoal faz muito. E se eu cometer uma média e uma leve? Esquece a leve. A leve não é contabilizada para fins de troca da permissão na CNH. Não conta. Então, se tem lá uma média e uma leve, esquece a leve, descarta ela, desconsidera. Aí vai analisar o prontuário. Quantas infrações tem? Uma média. Uma média perde? Não perde. Se forem 2 médias, aí perde. Agora, grave e gravíssima, meu amigo, é qualquer uma que seja, dançou, balbal, tem que tirar outra habilitação. E aqui na tarja amarela deixa isso bem claro. Olha, a não obtenção da CNH, perceba, quem não obteve a CNH, que é a carteira definitiva, é aquela pessoa que estava com a PPD e cometeu qualquer uma dessas infrações. Então prestem muita atenção nesse enunciado aqui, que isso cai direto em prova, tá? A não obtenção da CNH obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. É muito comum a gente ver essa frase aqui, a não obtenção da CNH obriga o candidato a, vem assim na questão, né? Obriga ele ao quê? Aí vem a alternativa A, repetir o exame no qual ele tenha sido reprovado. Olha, veja bem, quem está fazendo exame de processo de habilitação, ele não está em busca da CNH, não. Ele está em busca da habilitação provisória dele, é da PPD. Então, presta muita atenção nisso. Se na hora da sua prova caiu a não obtenção da CNH. CNH
ela só vai ser entregue para quem já tem a permissão. Então, esse camarada, ele já passou por todo o processo. Não tem que repetir exame nenhum, não. A não obtenção da CNH vai obrigar ele a passar por todo o processo novamente, porque ele perdeu a habilitação provisória dele. E aqui, finalmente, a gente vai trabalhar com algumas definições e começando pelo ciclomotor, que eu já estou prometendo desde as aulas passadas aí que eu vou explicar o que é esse ciclomotor. Percebam aqui, ele é um veículo automotor, né, de combustão interna, ele queima combustível, e ele pode possuir 2 ou 3 rodas. Então vocês vão começar prestando atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma das características que distingue o ciclomotor dos outros que a gente vai ver em seguida. Então ele é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos. Que cilindrada é assim? Entenda isso aqui como potência, aí fica mais fácil para guardar, tá? Cuja potência não exceda 50 cilindradas. Em vez de centímetros cúbicos, fica assim, cilindradas, que aí fica mais fácil de entender. E ele pode também ser um veículo elétrico, com no máximo 4 kW de potência e velocidade máxima de 50 por hora. Esses ciclomotores, ele sempre foi chamado de cinquentinho. O pessoal chama muito ele de cinquentinho. Por quê? Porque ele tem os 50 aqui que é a potência e os 50 aqui que é a velocidade. Ele fica limitado a 50. 50 é 50. Só que agora, com a nova definição de ciclomotor, incluiu-se aqui também o veículo elétrico. E quando ele for elétrico, aí a potência não vai ser em cilindradas, vai ser em kilowatts. Lembre-se, ele não é um veículo automotor mais. Ele não tem motor de combustão interna. Ele tem um motor elétrico. E ele não pode exceder 4 kW. Por que não pode, Ronaldo? Porque se ele exceder essa capacidade aqui, aí ele já não é mais um ciclomotor, aí ele é uma moto elétrica. Aí já não vai mais poder ser conduzido com ACC. Ele vai exigir do candidato ou do condutor a categoria A. Então, só fazendo o último vínculo aqui, o ciclomotor, qual que é a habilitação para conduzir ele? É a ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Por que aqui você colocou ou categoria A, Ronaldo? Porque quem tem categoria A pode dirigir ciclomotor, né? A categoria A abrange a ACC. O contrário já não acontece. Quem tem ACC só pode conduzir o ciclomotor mesmo. Ele não pode pegar uma motoneta, uma motocicleta, não pode. Então vimos aqui os conceitos aqui de ciclomotor. Antes era bem fácil de guardar, né? Era só guardar os cinquentinha. Tudo que aparecesse era 50. 50 de potência e 50 de velocidade. Mas agora incluiu aqui também o veículo com motor elétrico com no máximo 4 kW de potência nesse motor. Não sei nem se é potência que pode ser dito aqui, né? Aqui é a motoneta. A primeira diferença que a gente vê aqui em relação à motoneta é que ela só pode ter 2 rodas. Não pode ter 3 rodas. Se tiver 3 rodas, vai ser chamado de triciclo. E não é ciclomotor, é triciclo. Ronaldo, mas é que você falou que 3 rodas é o ciclomotor? Sim, é 3 rodas, mas tem que ter os limites aqui de potência, né? Vamos supor que ele excedeu qualquer limite desse aqui, 4 kW, ou 50 cilindradas, ou 50 km por hora, aí já não é ciclomotor mais. Vamos fugir disso. Aqui nós já estamos falando de veículo que excede esses limites aqui. Porém, agora ele só pode ter 2 rodas. E ele é conduzido por condutor em posição sentada. O condutor fica sentado nesse veículo. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê e qual é a importância desse termo que eu destaquei aqui. Vamos ver a motocicleta aqui. Só lembrando, para conduzir a motoneta, a habilitação exigida é na categoria A. Aí o ACC já não serve não, tá? E a motocicleta? É um veículo automotor de 2 rodas. Percebam que a motocicleta também não tem 3 rodas. O único que tem 3 rodas é o ciclomotor, né? É um veículo automotor de 2 rodas conduzido por condutor em posição montada. Eu risquei o dia aqui sem querer, tá, gente? Só esbarra aí, deixa eu apagar aqui para não confundir. Aí, pronto. Voltei lá. Show. Então tá aqui. Para eu saber se é uma motoneta ou uma motocicleta, a única diferença é esse termo final aqui, ó. Tá montado é motocicleta. Tá sentado é motoneta. É a única diferença. O resto é tudo absolutamente igual. Percebam? Eu copiei essa frase de cima aqui embaixo e só mudei o termo final. O que é montado e sentado? Sentado é quando o condutor consegue encontrar os joelhos. Imagine um condutor sentado aqui nessa motoneta. Tem uma abertura aqui, ó, no centro do veículo, que permite que o condutor
encoste um joelho no outro. Se os joelhos se encontram, significa que o condutor está na posição sentada. Sendo assim, é uma motoneta. Agora observem a motocicleta. Ele não consegue encontrar os joelhinhos. Se ele não encontra os joelhinhos, aí ele está na posição montada. E é montada mesmo, como se fosse num cavalo, né? Perna de um lado, perna do outro. Qual categoria exigida para conduzir esse veículo? Categoria A. E é isso aí. Primeira coisa que vocês precisam guardar, definição de ciclomotor. Guardou a definição de ciclomotor, que é o cinquentinha mais os 4 kW? Pronto, guardou isso? Beleza. Não tem jeito de confundir. Toda vez que aparecer um desses limites aí na definição, você já sabe. É 50 por hora, é 50 de potência, é 4 kW no motor elétrico, é ciclomotor. Agora, excedeu isso, aí a gente já vai ficar entre motoneta e motocicleta. Como é que eu sei se é motoneta ou se é motocicleta? É a posição. Se os joelhinhos se encontram, ele está na posição sentada. Se ele está sentado, é motoneta. Se os joelhinhos não se encontram, ele está na posição montada. E aí a gente sabe que o veículo é uma motocicleta. Ah, o quadriciclo, faltou ele também, né? Para conduzir o quadriciclo tem que ter categoria B. Por quê? Porque ele já tem 4 rodas. E o triciclo, Ronaldo? Triciclo não. O triciclo tem 3 rodas, então ele pode ser conduzido com categoria A. Renovação da habilitação. Beleza, depois você troca a habilitação na definitiva, periodicamente você vai ter que renovar ela, porque ela vence. E a renovação da habilitação consiste em ser aprovado nos exames físico e mental. É isso mesmo. Quando a gente fala de validade da CNH, na verdade a gente está falando da validade desses exames aqui, físico e mental. É aquele que a gente faz lá na clínica do Detran, que é o primeiro exame, que normalmente se resume a um exame de vista ali, identificar algumas cores, algumas letras, olha para um farol lá assim, depois aparece uma letra. Normalmente o exame se resume a isso. Não deveria ser um exame mais detalhado, mas a gente sabe que na prática é assim que tem acontecido. É esse exame mesmo, esse que você vai precisar renovar periodicamente, porque a sua habilitação ela vale enquanto esse exame valer. Quando a gente fala de validade da CNH, é esse vínculo do exame de aptidão física e mental com a validade da CNH. E aqui ainda fala psicológico também. Eu preciso refazer o exame psicológico? Só se você exercer atividade remunerada, que é o EAR, exerce atividade remunerada. Esse é aquele condutor que faz uso da habilitação para ter retorno financeiro. É o taxista, é o motoboy, é o mototaxista, é o motofrete. Esses que fazem uso da habilitação de forma remunerada, ele, na ocasião da renovação, eles vão precisar fazer também a avaliação psicológica que está aqui na tela, né? Ele exerce atividade remunerada. Então vamos ver aí quais são esses prazos. A validade desses exames é de 10 anos para condutores que antes dos 50 anos de idade. Se tiver até 49 anos de idade e for lá para renovar a habilitação dele, esses exames dele, ele vai receber 10 anos de validade. Gente, um dia antes de fazer 50 anos vale. Vamos supor que amanhã eu faça 50 anos. Amanhã, mas eu fui lá hoje, ainda com 49 anos, e fiz o exame aqui, físico e mental, o meu exame vai valer por 10 anos, portanto a minha habilitação vai valer 10 anos. É só guardar aqui, ó, antes dos 50. Antes, com 50 já não pega esses 10 anos não, tá? Veja aqui, ó, vai valer por 5 anos para quem tem dos 50 até os 69 anos de idade. Agora, se ele já fez 70 anos de idade, ainda que ele esteja fazendo 70 naquele dia, ela só vai valer por 3 anos. Então hoje nós temos 3 prazos aí, 10, 5 e 3. O limite é 10 para quem tem menos de 50 anos de idade, 5 para quem tem de 50 a 69 e 3 para quem tem 70 ou mais. Lembrando que quem tem categoria C, D ou E tem que fazer também o exame toxicológico para renovar a habilitação. Não é só esses exames aqui não, ele tem que fazer o toxicológico. E por fim, uma informação não menos importante, isso aqui também é bastante cobrado em prova, o médico examinador, aquele lá da clínica do Detran, ele pode estabelecer prazos menores do que esses aqui, pré-estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando ele julgar necessário. Como é que funciona isso? Veja bem, eu tenho 45 anos hoje. Eu vou lá renovar minha habilitação agora. Por certo, eu deveria ganhar 10 anos, não é? Eu renovei aqui o meu exame de aptidão física, mental, bacaninha.
vou ter ali 10 anos de validade. Só que o médico que está me avaliando, durante a avaliação, ele percebe que eu tenho alguma anomalia, algum problema de saúde, físico, mental, alguma coisa, que ele ficou em dúvida se daqui 10 anos eu ainda vou estar nas condições de conduzir esse veículo. Então ele falou assim, olha, Ronaldo, tudo bem que você teria aí 10 anos, mas eu vou precisar de te avaliar em prazos menores. Então eu não vou te dar 10 anos, eu vou te dar só 7, ou só 5, ou só 3, ou só 2. É ele, com a avaliação dele, que vai dizer, né, se o prazo do meu exame físico e mental aqui na avaliação médica, ele pode ser 2, 3, 4, 5. Ele não pode estabelecer prazos maiores do que esse que o código estabelece, mas menores ele pode, obviamente sempre fundamentado. Ele diminuiu o meu prazo com base num problema físico ou mental que eu tenha.